Doctor Eduardo Machado Costa Lima, doctorado en Ciencia Animal por la Universidad Federal de Labras, en el área de investigación, ingredientes alternativos y aditivos alimentarios para aves de corral, con un doctorado en sándwich por la Universidad de Delaware en Estados Unidos, un postdoctorado en la Universidad Federal de Labras, clases impartidas de alimentos y alimentación para estudiantes de medicina veterinaria. Actualmente es coordinador de producto en el grupo MKSAP, una empresa brasileña con presencia en América Latina. Trabajando en el desarrollo del mercado de enzimas, también es responsable de todo el soporte técnico para los clientes en investigación y desarrollo de enzimas, con participación en eventos, evaluación de proyectos de investigación, padrino y jurado, producciones bibliográficas. Estamos atentos. Buenos dias. Agora iremos falar pouquinho de ácidos orgânicos em produção avícola. Me chamo Eduardo Lima, trabalho na MKSAB Brasil, sou coordenador de produto, trabalho diretamente com ácidos orgânicos e as enzimas. Para introduzir o tema, gostaria de chamar a atenção de que, naturalmente, em intestino grosso das aves, temos bactérias fermentadoras de carboidratos, principalmente, capazes de, no processo da fermentação para a produção de energia, resultar em produção de ácidos orgânicos. Acá destacamos propionato, acetato, butirato. Sendo que, para propionato e butirato, temos claramente nos resultados de McFarlane e Gibson uma menor concentração de patógenos, quando associado a uma maior concentração de propionato e butirato. E, além disto, temos que para butirato foi observado uma maior integridade de los colonócitos em intestino grosso. Hablando a respeito deste benefício, temos que, para bactérias patogênicas, a faixa ideal de pH temos a partir de 4 até 8, sendo que pHs menores do que 4 seriam ambientes hostil para as bactérias patogênicas, porém favorável para algumas bactérias benéficas. Dentro disto, temos diferentes ácidos possíveis de serem utilizados na produção avícola. Acá destacamos ácidos inorgânicos, muito utilizados, especialmente o ácido fosfórico. Destaco também que, naturalmente, as aves produzem ácido clorídrico no estômago para acidificação e início da digestão proteica, principalmente. Temos também disponível ácidos graxos de cadeia média, especificamente ácido valérico, caprílico e caproico, os exemplos mais utilizados. E destacamos os usos de ácidos graxos de cadeia curta, destacando acá ácidos láticos, ácido butírico, ácido fórmico e o ácido propiônico. Temos duas maneiras de trabalharmos quando falamos de ácidos graxos de cadeia curta. São responsáveis pela ação direta sobre as bactérias, como vimos no slide primeiro, e também uma ação nutricional, também muito bem destacado pela melhora de los colonócitos com uma maior concentração de ácido butírico no cólon. Tratando da ação direta, basicamente os ácidos orgânicos irão atuar alterando o pH, tanto da solução do ambiente, ou também alterando o pH interno das bactérias. Algum destes ácidos orgânicos de cadeia curta atuarão inibindo algumas proteínas relacionadas ao crescimento bacteriano. Assim, temos um efeito bactericida ou, dependendo do nível bacteriostático desses ácidos orgânicos. Temos que destacar que as diferenças técnicas entre os aditivos acidificantes poderão gerar um efeito diferente em las bactérias. Assim, temos que ter em mente que os ácidos orgânicos livres serão dependentes do pH da solução, do ambiente. Outro ponto
muito importante seria a ação nutricional, que chamamos como ação nutricional, pois estaremos fornecendo substrato para a mucosa de intestino. Basicamente, é a utilização da cadeia de carbono de los ácidos orgânicos como fonte de energia. E destacamos principalmente a energia entregue em intestino, tá bom? Como já foi destacado, o ácido butírico é um dos ácidos orgânicos mais utilizados para o fornecimento desta energia, e temos que conhecer o compartimento de ação que devemos entregar este ácido, basicamente porque a entrega localizada deste ácido está diretamente relacionada com o tipo de tecnologia que iremos utilizar para melhoria da qualidade dos enterócitos. Então, acá podemos ver que uma acidificação eficiente pela ave é extremamente importante, e temos que ter o conhecimento que essa acidificação deve acontecer no trato gástrico superior dessa ave, basicamente porque acá temos uma barreira química contra as bactérias, especialmente as bactérias patogênicas. Outro ponto importante quando tratamos da nutrição de los enterócitos, temos que no intestino, especialmente no intestino inicial, médio, temos que melhorar a integridade intestinal, e assim temos que conhecer quais os produtos que temos para atuar nesse local. E bem como a modulação do microbioma acontece no seco e no colo, e acá temos que entender que os ácidos orgânicos nem sempre são capazes de alcançar estes compartimentos do intestino. Assim, temos que agir muito antes, garantindo que temos menos bactérias patogênicas competindo por substrato, espaço no seco e no colo. Então, uma pergunta. Uma boa e eficiência acidificação do trato superior. Quais são os pontos importantes de atentarmos? Os politos, aves jovens, não terão uma boa acidificação do trato superior. Temos também ingredientes com grande poder tampão, atrapalhando a secreção de ácido clorídrico no estômago ou proventrículo, elevando o pH, principalmente de proventrículo e também da moela. Outro ponto muito importante é que, dependendo do manejo, é comum observarmos as aves tendo a ingestão de cama. Assim, temos uma maior ingestão de bactérias patogênicas. Então, é muito importante de que garantimos a acidificação do papo até o início do intestino, para que menos bactérias cheguem ao intestino, se fermentem, cresçam, e mais bactérias patogênicas sejam excretadas no ambiente, aumentando assim o impacto em la pressão por bactérias patogênicas no ambiente. Então, um ponto muito importante seria o controle do pH do estômago intestinal. Como podemos agir? Aqui podemos observar que o uso do ácido fórmico no trato gastrointestinal das aves, utilização em torno de 2 kg por tonelada de ração. Observamos que em la dieta controle, temos um pH por volta de 4,8. Quando adicionamos bicarbonato de sódio, 2 kg por tonelada de ração, temos um agravamento, um aumento do pH para 5,2, e com a utilização de ácido fórmico, temos uma redução em relação ao controle para 3,8 do pH do estômago. Porém, não observamos a alteração no pH do intestino. E por que acontece isso? Se observarmos no intestino, temos o pâncreas, um órgão secretor muito importante e responsável pela secreção de ácido, pela secreção de bicarbonato de sódio,
que irá neutralizar os ácidos que vêm do trato gástrico superior, para permitir que as enzimas secretadas pelo pâncreas possam atuar em lo substrato. Outra pergunta, se temos condição de alterar ou não o pH no intestino. Acá temos uma avaliação muito interessante, do qual temos dieta controle sem ácido, dieta acidificada com 2,5% de ácido cítrico, condição de cálcio e fósforo normal e reduzida, e, de forma geral, observamos que, na média, temos, sim, uma leve redução no duodeno de 6,25 para 5,82 e de 6,27 para 5,8 em jejum. Não é uma redução muito significativa, exatamente porque o pâncreas estará secretando bicarbonato de sódio para neutralização do ácido que vem do trato gástrico superior. Assim, é muito importante destacar que uma pequena diferença que temos acá foi observada com a utilização de 25 kg por tonelada de ração de ácido cítrico. Então, por que é importante termos isso em nossa mente? A acidificação de trato superior de las aves é um ponto natural para os animais e temos que auxiliar caso tenhamos uma dieta que vá reduzir ou aumentar, deixar mais neutro o pH deste ambiente, deste trato. Assim, temos que favorecer agora o controle de patógenos no intestino com outras ferramentas, com outras tecnologias. E assim teremos, então, que trabalhar com a nutrição de enterócitos, que irá beneficiar o crescimento de bactérias benéficas, a integridade intestinal e também a digestão e absorção de nutrientes a nível intestinal, ok? Quando tratamos aqui da integridade intestinal, é um ponto muito importante que devemos observar, porque toda transformação da dieta, dos ingredientes, acontecem a partir de uma série de acontecimentos, inicialmente pela umidificação, ações enzimáticas no papo, ações do suco gástrico, ações em digestão de proteína, por isso que é muito importante a digestão eficácia de proteína pelas aves no trato gástrico superior, mas quando chegamos no intestino, é um ambiente extremamente hostil, do qual temos a presença de patógenos, toxinas, micotoxinas, que podem vir de ingredientes, e acá sim temos uma grande oportunidade de aprimorar, de crescer o desempenho dos animais quando atenamos em la nutrição de enterócitos. Basicamente, hoje, ácido butírico é a fonte mais conhecida e mais utilizada para a melhoria da integridade intestinal, e nos próximos slides iremos entender um pouquinho melhor como o ácido butírico atua. Aqui é um organograma de Moquette 2018, basicamente mostrando que a rota de uso de ácido butírico é muito simples dentro do enterócito. Basicamente, o ácido butírico irá ser clivado na beta-oxidação, gerando, então, acetil-CoA. Aqui é muito interessante para entendermos por que o ácido butírico é o mais eficaz em entregar energia para os enterócitos, pois aqui temos uma molécula com 4 carbonos e acá temos 2 moléculas com 2 carbonos. Então, é muito simples para entender por que ácido butírico é mais eficaz. Após de ser clivado e transformado em acetil-CoA, basicamente entramos em ciclo de Krebs para produção de energia, ok? Aqui um pouquinho mais complicado para dirigirmos até os benefícios do ácido butírico, porém tentarei ser o mais claro possível.
também adaptado do Moquette 2018. Basicamente, o que o autor gostaria acá era entender todas as formas que o ácido butírico presente no trato gastrointestinal dos animais poderia aprimorar a digestão, os benefícios que o ácido butírico poderia trazer para os animais, pensando em todos os pontos benéficos desta tecnologia, deste produto. Então, temos que o ácido butírico no trato gastrointestinal, de primeiro momento, poderá alterar o tempo de passagem, alterando a motilidade intestinal, melhorando a morfologia, altura de vilo, por exemplo, relação vilo-crípita, e também modular, por respostas de feedback positivo com o pâncreas, um aumento na secreção enzimática para melhoria da digestão de nutrientes. Então, basicamente, no fim, teremos uma alteração da digestão de nutrientes, ok? Outro ponto muito importante seria o efeito bacteriostático e bactericida, que é muito conhecido pelo ácido butírico, e no fim do trato gastrointestinal, muitos trabalhos mostram que o ácido butírico, através do efeito bacteriostático e bactericida, auxilia na modulação do microbioma das aves, ok? Outro ponto muito importante e, na minha opinião, o mais interessante são os efeitos dentro dos enterócitos, que, como dito anteriormente, seria a nutrição dos enterócitos. Com essa nutrição de enterócitos, o que as pesquisas mostram para nós outros? Aumento da integridade intestinal, prevenção de inflamações, redução do gasto energético pelo intestino, consequentemente, uma alteração na resposta imune. Assim, teremos uma alteração na performance animal, ok? Este trabalho, dando sequência, também é muito interessante, porque aqui olhamos pontualmente as junções firmes dos enterócitos. Então, temos diferentes fontes de ácido butírico, butirato não protegido, tributirina, butirato protegido, e 4 tipos de proteínas relacionadas às junções firmes, que são responsáveis pela união dos enterócitos, ok? Então, para chamar a atenção, temos que olhar na barra cinza, do qual tratamos de que a tributirina, uma tecnologia mais nova, temos um aumento muito mais significativo comparado às outras tecnologias, quando comparamos ao controle para praticamente todas as proteínas responsáveis pelas junções firmes dos enterócitos. E outro ponto muito importante que tratamos delas junções firmes é que, basicamente, elas irão evitar uma translocação paracelular, principalmente de patógenos, toxinas, micotoxinas. Por isso que é muito importante garantirmos a integridade intestinal, principalmente a respeito da junção firme. Agora entraremos em alguns pontos muito interessantes que quero compartilhar, não são todos, mas são alguns trabalhos muito interessantes que temos desenvolvido com nossa equipe cá em Brasil, basicamente com quase todas as categorias de aves de produção, tá bem? Para este cliente, a grande necessidade era controlar a excreção de patógenos que tens com 50 semanas de idade dessas reprodutoras, e no primeiro momento nossa decisão foi checar todos os parâmetros que nos eram de interesse. Então, checamos que tem uma boa integridade intestinal, porém com uma presença comum de camas úmidas, excretas com gases, muito comum, excretas úmidas também, e alguma passagem de alimento. Era um indício de alguns desafios, realmente comprovando uma maior concentração de patógenos em um núcleo especificamente, em um grupo de galpão especificamente. Então, nossa decisão foi inicialmente acidificar a água por 3 dias todas as semanas. Acá é muito interessante porque a água deste cliente não tinha um pH muito bom, ao redor de 8 no pH. Então, fizemos a correção da acidificação da água com
ácidos, um blend de ácidos, para que tentássemos corrigir esta situação. Então, acá podemos ver que no melhor grupo de galpões daquele cliente, temos uma taxa de 1,34 em um logaritmo de 7, e no galpão problema, que temos uma grande desafio, temos 17,8 em um logaritmo de 9. Então, temos uma diferença muito grande entre grupo de galpão sem desafio e o grupo de galpão com desafio sanitário. E depois de 7 semanas, aproximadamente 55 dias, temos uma redução do desafio de um logaritmo de 9 para um logaritmo de 7. Acá mostramos que a ingestão de um maior número de células de bactérias patogênicas presentes provavelmente em la cama úmida estava gerando todos os desafios para estes animais e, consequentemente, a acidificação garantiu que menos células bacterianas alcançassem o intestino. E a ave, por si só, iniciou a modulação do microbioma com menos bactérias patogênicas no intestino. Então, acá temos uma redução muito significativa desse desafio. Para o cliente número 2, que gostaria de compartilhar, também é um grupo de galpões de reprodutoras, outro cliente, é claro, porém, neste cliente, foi-nos relatado uma perda de ovos em incubatório. E acá, no campo, levantamos algumas informações, que temos uma menor qualidade em intestino, também na presença de camas úmidas, excretas com gases, excretas úmidas, passagem de alimento, e uma coisa que destacou muito em alguns grupos de galpões é a presença de calcário nas excretas. Então, acá temos uma indicação de baixa digestibilidade de la dieta. Então, nossa recomendação foi basicamente a entrada de um produto para melhoria da integridade intestinal. Acá trabalhamos com a tributerina, que se iniciou no mês de dezembro de 2020, e como entrou o produto em todos os galpões de produção, para todos os animais, o nosso comparativo foi o ano anterior. E como estamos bem no começo da utilização, achei os resultados muito interessantes, porque em los politos, as fêmeas especialmente pequenas, temos um aumento da uniformidade, e em la produção, se compararmos com 2020, temos um aumento do aproveitamento dos ovos muito característico após a utilização da tributerina, tanto em janeiro, fevereiro e março. Acá temos uma diferença aproximada de 1% no aproveitamento dos huevos. É um aproveitamento muito significativo. Para o terceiro cliente que gostaria de compartilhar, é um cliente de ponedoras comerciais, produção de ovos. Basicamente, o cliente tinha um desafio muito extremo com cáscaras finas e trincas. Se observarem nesta imagem, temos trincas muito pequenas, muito finas, que logo após a postura é muito difícil de observar visualmente. Então, este tipo de microfissuras é difícil de separar na separação de huevos. Então, temos alguns problemas com o cliente final, porque esta trinca, após 3 dias, 5 dias, começa a escurecer e começa a perder a qualidade do huevo. Então, acá, de forma geral, teremos excretas com gases,
intestino com gases, como podem ver aqui. Aqui podemos ver muito melhor no abolonamento, a presença de gás no intestino, por todo o intestino, especialmente em seco. Alguns indícios de clostridiose e, consequentemente, uma baixa qualidade de los huevos. Então, acá decidimos fazer um trabalho bastante interessante, porque é uma região com alta temperatura, com alto estresse térmico. Então, entramos com a substituição de bicarbonato de sódio, que é um produto extremamente tamponante. Utilizamos no produto AC299, que é formiato de sódio. Então, reduzimos a capacidade tamponante da dieta e também entramos com a tributirina. Os resultados vieram muito rapidamente, com aproximadamente 4 semanas, já foi possível observar a melhora da digestibilidade da dieta e também uma qualidade de casca muito mais interessante. É muito interessante quando falamos de ponedoras com o uso da tributirina, porque quando falamos de absorção de cálcio, de minerais de uma forma geral, estamos falando da crista do epitélio, e qualquer melhora na estrutura da mucosa intestinal, temos maior absorção, especialmente de cálcio e fósforo. Então, acá podemos ver que realmente a qualidade da casca é muito melhor do que anteriormente. Outro exemplo, no menos interessante, é com polos. Nesse cliente, especialmente em minha região, em Minas Gerais, eu tenho muita abertura com este cliente. E em uma de nossas visitas, levantamos um aumento de la desuniformidade com uma semana de idade. Muito comum checarmos o emplastamento cloacal dessas aves. E outra coisa muito interessante, que foi muito normal de encontrarmos, foi a torção duodenal presente em quase todas as aves de menor tamanho, com desafio, especialmente com emplastamento cloacal. Outra presença comum é a presença de gases nos sacos aéreos, e todo esse desafio nos direcionou para concluirmos que estávamos tratando de um desafio com E. coli na primeira semana e com clostridiose ao redor dos 22, 23 dias de idade, tá vendo? Então, o que propomos para este cliente foi, inicialmente, a acidificação via água para os politos. Ficou muito claro para nós outros que os politos estavam ingerindo uma quantidade muito grande de bactérias no ambiente, e o desafio sanitário é muito grande na primeira semana, especialmente na primeira semana. E com esta acidificação, melhoramos muito claramente a uniformidade de los politos, e após algumas semanas de uso de ácido via água, a correção de pH da água com pH 902, além da uniformidade, conseguimos também reduzir pela metade a mortalidade na primeira semana, de 1,8 para 0,9. Paralelamente, também iniciamos o uso do SR-130, que é a tributirina. Basicamente, utilizamos da primeira dieta, de 1 dia de idade até 35 dias de idade, já que acá observamos um desafio bastante interessante com clostrídio, ao redor de 20 dias, e de forma geral observamos também uma redução da torção de duodeno, uma melhoria em qualidade de fígado, e quando partimos para a integridade intestinal, vemos que quando comparamos o jejum de los animais antes com agora, podemos ver uma diferença muito significativa em espessura, tonacidade, consequentemente,
observamos também melhor digestão do alimento pelas aves. Então, quando comparamos, mesmo depois de 35 dias de idade, acá são com aves com 40 dias de idade, que normalmente tínhamos uma perda de qualidade de excreta, observamos que o intestino continuava com uma maior qualidade e também havíamos uma boa digestão da dieta. Seguindo para o final da apresentação, este é o último cliente que eu gostaria de compartilhar com os outros. Basicamente, este cliente tem um controle muito rígido de salmonela no matedeiro. Então, a contaminação de las canales de polos era nosso foco principal. Inicialmente, este cliente iniciou um trabalho de biosseguridade muito forte, muito importante, que foi visualmente e numericamente muito importante para a redução da positividade com salmonela nos galpões de polos. Porém, não foi tão suficiente quanto ele gostaria, pensando na positividade de salmonela no matedeiro. Então, basicamente, iniciamos a discussão porque temos muito bom resultado até o final da vida dos polos, porém, no pré-abate foi observado que havia um crescimento de presença de salmonela no final da vida dessas aves. Basicamente, o que foi observado é que no momento de jejum dessas aves, se fazia um aumento da ingestão de cama e basicamente levando mais bactérias patogênicas para dentro do papo e intestino, que dentro do matadouro, a ruptura do papo e também a ruptura do intestino é uma das causas muito significativas para elevar a contaminação de las canales de polo. Então, acá recomendamos a acidificação da água nos 3 últimos dias de vida desses animais, desses polos, e que foi suficiente para termos uma redução bem significativa da excreção e a presença desses patógenos no papo e também no intestino. Acá é muito interessante esse resultado, porque hoje, em Brasil, é uma ferramenta para controle de contaminação de las canales nos matadeiros, a utilização de ácidos líquidos, acidificação da água nos 3 últimos dias com ácidos orgânicos. E para adicionar a mensagem final, gostaria de que é muito importante compreender como os ácidos orgânicos irão interactuar com os outros aditivos e também recomendar que os produtos da Aprestorp da linha Proforce, pH 902, SR 130 em AC 299, são os produtos que temos bastante conhecimento de uso e temos resultados muito interessantes aqui no Brasil, com a associação de los produtos para que tenhamos ação em todo o trato gastrointestinal das aves, garantindo uma melhor performance, bem como a saúde das aves. Muitas graças, estou à disposição por e-mail e também em breve para tirar questionamentos de todos no final da apresentação. Agradeço.